Olá a todos! Como é que vocês estão? Aqui eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 22 de abril de 2024, agora por volta de 7 horas e 20 minutos da manhã, em São Paulo, capital paulista. Ainda estamos enfrentando aí uma frente fria, aí, talvez por volta de 23 graus na capital. Já dizia o Barão de Itararé, este famoso jornalista, escritor e pioneiro do humorismo político brasileiro, e que tinha um falso título ali de barão, né? Já começa a graça aí, né? De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo, né? Foi surpresa zero o bloqueio dos Estados Unidos ao pedido da Palestina de adesão plena à ONU. Sim, a Palestina, o povo palestino quer fazer parte das Nações Unidas, mas como é que pode ser se as nações não são unidas? De forma nenhuma, muito pelo contrário, né? Basta uma leitura correta da história para se entender alguns pontos que revelam toda a verdade. Vamos tratar disso nessa primeira parte do nosso vídeo de hoje. Israel é uma base militar artificial. Israel foi criada como um país pelos ingleses e pelos norte-americanos, que são irmãos germanos, né? Este país artificial foi criado aí através de uma doutrina. Essa doutrina serve para unir certas populações ali. Pode-se dizer por fanáticos religiosos que vendem a falácia, a torpe falácia de um povo escolhido. Na prática real, são escudos humanos, são usados como porrete para ampliar o território Yankee no Oriente Médio. Os Estados Unidos e a United Kingdom, né, o Reino Unido, defendem todos os absurdos praticados ali por Israel contra o povo palestino. Há um genocídio em curso. Estes dois países ricos ignoram solenemente os crimes ali praticados. Pior, aqueles países lá secularizados mal se podem defender deste fanatismo extremado. Esse é o pior tipo de fundamentalismo que existe no mundo, pessoal. Não se enganem. Esse é o pior tipo de fundamentalismo que existe no mundo em qualquer época. A Organização da Cooperação Islâmica, a OCI, criticou os Estados Unidos pelo seu bloqueio da Palestina. A OCI, que é a Organização de Cooperação Islâmica, e os islâmicos e também os árabes, né? Se pensar, os islâmicos são quantos? Não são muitos, né? Perto aí de 2 bilhões de pessoas, né? Um quarto da população do mundo, né? E os árabes são 500 milhões. É um tanto mais do que 11 milhões de israelenses, né? Um pouquinho mais, né? A OCI expressou seu pesar pelo fracasso do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em negar à Palestina a adesão plena à ONU. Enquanto isso, o povo palestino sofre, como todos nós estamos sabendo, agressão, perseguição e genocídio atroz, diário, sistemático. O veto dos Estados Unidos ao projeto de resolução da ONU viola as disposições da Carta da própria Nações Unidas. Essa carta aí não serve para nada, né? A medida dos Estados Unidos impede o povo palestino de obter seus direitos legítimos e contribui, este é o propósito de impedir a adesão, prolongar a opressão histórica para pegar suas terras. Esse é o motivo real do genocídio. Tomar, roubar terras na mão grande, através de brutalidade extrema. A OCI enfatizou o direito legítimo da Palestina de ter seu estatuto político e jurídico, reconhecido pela ONU. Sem o que não se vai ter nenhuma paz e estabilidade na região, ou seja, sem o que você não vai ter aquilo que os Estados Unidos não pode ter de forma nenhuma nessa região. É uma vergonha mundial. Milhões de palestinos estão condenados à morte por fanáticos fundamentalistas religiosos. Horrendos fundamentalistas, em pleno século XXI. Todo mundo já sabe que Israel é um Estado artificial criado pelo conluio aí decadente, por esse combo aí, como disse o Wellington Calazans, por esse combo anglo-saxão sionista,
para impedir a prosperidade e a união do Oriente Médio, de onde eles tiram o seu gás e o seu petróleo. Israel é uma base militar e uma população ali que foi juntada ali, como nós já vimos aí, eu já expliquei o Avara, né, que foi um acordo assinado entre o Rothschild e o Hitler para deslocar judeus pobres. Veja, judeus pobres. Você não precisa deslocar judeus ricos. Judeus ricos se deslocam a si mesmos quando assim o desejam, né? Aliás, o Rubem Gonzalez lembrou uma coisa muito importante esses dias num vídeo dele. Ele falou: o único tipo de judeu que morreu naqueles campos de concentração nazistas eram pobres, comunistas e judeus. Nenhum judeu rico morreu naquele campo de concentração, nenhum, né? E os judeus pobres eram deslocados também para a Palestina, num acordo que eles fizeram lá, que eles assinaram com a elite bancária, inclusive judaica, que, diga-se de passagem, foi os banqueiros judeus, Ashkenazi, Casares. Todo mundo conhece a família do escudo vermelho, que está por trás da coroa britânica. Foram os reais financiadores do projeto nazista. Bom, e esses fanáticos aí, esses clérigos, esse rabinato reformado aí, prega a torta ideologia de o povo escolhido. Veja, é a mesma teoria da raça pura ariana. Aquilo deu nisso. E isso deu naquilo, né? É uma derivação, é uma cópia do mesmo tipo de fanatismo. O mesmo tipo de fanatismo nazista é o fanatismo sionista. Lembrando que o fanatismo sionista é o pai da criança. É o pior, é o mais profundo e mais satânico que pode haver. Os Estados Unidos e o Reino Unido apoiam militar e ideologicamente o genocídio de Israel contra o povo palestino. Aliás, como eu já expliquei, num dos primeiros vídeos do canal Luz no Fim do Túnel, é o povo de Jesus Cristo, os palestinos. E eu expliquei que naquela época lá, todo mundo era palestino, inclusive os judeus, eles eram palestinos. Esse conluio hediondo aí dos Estados Unidos e do Reino Unido prosperou, a gente sabe, né? A Revolução Industrial começou na Inglaterra, depois ela migrou para a Europa, para os Estados Unidos. Mas, na verdade, a prosperidade, a concentração de renda do próprio capitalismo não existe sem a usura bancária, que é uma das coisas que nós herdamos também, né, deste povo, né? Conflitos e guerras sem fim, sem o que o capitalismo desaba, né? Se você não tiver a usura bancária, ou seja, a cobrança de juros desmedida dos povos, se você não tiver conflitos e guerras contínuas, o sistema, o conluio aí, Estados Unidos e Reino Unido, desaba como um castelo de cartas. A situação é crítica em Gaza, hein? 2,3 milhões de habitantes estão ameaçados pela fome. A cidade foi destruída pelo conluio, Estados Unidos e Reino Unido. A destruição é todinha financiada pelo Congresso dos Estados Unidos e também por aquele país da rainha, né? Quer dizer, do rei, né? E da coroa lá, do Rothschild. 90% dos edifícios em Gaza foram destruídos pelos Estados Unidos, usando as forças sionistas de Israel. Faculdades, escolas, habitações, estruturas religiosas, hospitais, né? E assim vai, 90% destruído. Imagine se fosse a tua cidade, o teu país. Hoje não é o teu país, hein? O governo dos Estados Unidos financia o assassínio de palestinos em Gaza, na Cisjordânia e também nos territórios ocupados no norte da região, o que vai totalmente contra o objetivo de criar um Estado palestino. Isso não passa de uma mentira. Nunca se tratou de uma guerra Israel contra os terroristas do Hamas. Nunca se tratou disso, como pregam os ignorantes. Sempre se tratou de roubo de terras, de expansão territorial, de lucro através da guerra, de venda de armas, de expansão do território e de levar conflito ao Oriente Médio. Isso só pode ser levado a cabo através de uma extrema brutalidade completamente anti-humana dos ricos e poderosos contra os pobres e indefesos. E é disso que se trata, e bem explicou essa questão o comandante Farenazo, hein? É uma guerra dos ricos, dos poucos ricos e poderosos contra pobres e indefesos. Em última análise, é uma guerra de uns poucos ricos pervertidos contra uma maioria civil, e é uma vergonha mundial
A nossa passividade diante de algo tão brutal joga todo mundo numa vala comum. Não duvidem, amanhã seremos nós. Hoje são os palestinos, amanhã seremos nós. Brasileiros, argentinos, colombianos, kosovares, e por assim vai. Um ou outro país levanta o tom da crítica. A maioria finge que não se trata de um genocídio. Centenas de palestinos tombam diariamente. Eu já disse num vídeo anterior, você não dialoga com um cão hidrófobo. Da mesma forma, você não dialoga com um fanático sionista. Por exemplo, nós vimos um vídeo aí no X, aí no X do Elon Musk aí, onde mostrava os palestinos indo a uma praia em Gaza e um fanático comentando, olha, como é que pode eles poderem ir na praia? E nós deveríamos imediatamente explodir esta praia e não sei o quê, e todo aquele discurso horrendo, né? A mídia mainstream americana esconde os fatos. A censura não é aqui no Brasil. Sim, aqui também. Graças a o Draco brasileiro, né? Graças ao Draco brasileiro, né? Não, a censura é nos Estados Unidos. A censura varre a América. Olha só, proíbem o TikTok, né? A mídia mainstream americana esconde os fatos. Além disso, eles aprovam quase todo mês ali crescentes pagamentos a essas guerras infernais. Como se 31 trilhões de dívida pública e dívida internacional em dólar não significasse mais nada. De certo, não significa mesmo. Se você tem 31 trilhões de dívida, então se essa dívida é infinita, portanto não existe dívida nenhuma, né? Já que a sua vida aí, a vida normal, né, do povo norte-americano consiste em usufruir de uma pirâmide financeira, né, levada a cabo aí pelo seu Federal Reserve, né, impressão ilimitada de dólares, dinheiro virtual que não existe, né. O mais incrível é que essa financeirização extremada aí do sistema ocidental aí bancário, o pior de tudo é que todo mundo acredita nisso, né. Bom, vamos ver até quando, né. Os militares das Forças Armadas lá de Israel se mostraram ineficazes, hein? Fracos, vulneráveis. Veja, esses fanáticos fardados aí, ou a paisana, né, cumprem essas missões hoje, nos últimos 6 ou 7 meses aí, contra os civis. E depois são deslocados aí para alguma outra missão, provavelmente na Ucrânia, Ruanda, talvez até mesmo na Argentina, né? Os seus destinos mais prováveis. Alguém precisa parar os verdadeiros terroristas, fanáticos religiosos que matam pessoas indiscriminadamente, fundamentados na crença satânica de uma raça pura, de uma raça escolhida, precisam ser parados. E o serão. Fazemos esta previsão aqui. Continuando, pessoal. Lembrando que esse texto está lá no meu blog. Eu usei partes aí do texto do Wellington e também algumas ideias do Rubão, também do comandante Farinazo. E eu tudo fiz aí um resumo da situação. É absolutamente real isso daí, pessoal. É trágico e é uma vergonha para a humanidade que isso esteja ocorrendo em pleno século XXI. Veja, falar aí sobre o welfare state. O welfare state é o estado de bem-estar social. São mecanismos socialistas, trabalhistas, de defesa da classe operária, da classe trabalhadora. Veja, esses mecanismos surgem muito fortemente na época do fascismo italiano. Veja, a consolidação das leis do trabalho é uma legislação totalmente fascista. As pessoas não sabem disso, né? A defesa do trabalho, do trabalhador, o salário mínimo, o pagamento de 13º, a jornada de trabalho de 8 horas, a semana de 5 dias, jornada de 8 horas, enfim, tudo isso veio aí da legislação. Você pode não gostar, mas é um fato. Isso veio do fascismo, porque o fascismo tinha que organizar as classes trabalhadoras. Né? Porque se você não organiza o trabalho das pessoas e lhe dão um mínimo de segurança social, profissional, existencial, você vai ter o caos, né? Você vai ter o caos social. Daí se diz que o fascismo é uma forma de controle do trabalho e controle do trabalhador.
e controle das forças produtivas que levam o Estado à prosperidade. É por isso também que eu já fiz um vídeo sobre isso daí, que eu mostro que o fascismo atenuado, um fascismo atenuado é o único sistema que vigora no mundo, em qualquer país que adquire alguma prosperidade, né? Mas você chama isso de welfare state, isso é o estado de bem-estar social, a segurança jurídica do trabalho, o bem-estar social. Então você cria aí mecanismos de saúde pública, creches, você cria aí escola pública, né? Você cria educação pública, né? Você cria, enfim, você tem uma série de mecanismos aí de proteção social, vamos dizer assim. Geralmente saúde, educação, segurança, né? É difícil você tentar desvincular esse welfare state que vigora aí no pós-guerra, né? Quando a Europa se viu aí reconstruída pela pujante indústria expansionista norte-americana, através do plano, o plano Marshall, que passa a vigorar na Europa, a reconstrução da Europa, criaram um estado de bem-estar social. É claro que houve uma influência muito forte da União Soviética nesse welfare state europeu. É difícil tentar desvincular a prosperidade do pós-guerra da Europa da própria ideologia socialista da União Soviética. Porque quando você protege as pessoas de alguma forma com mecanismos estatais, você está usando aí um jargão do mundo comunista, lá, do mundo soviético. Não só você está usando o jargão, como você também está usando mecanismos, protocolos, né, regramentos, legislações. Né. Um fato escancarado é que depois que a União Soviética termina, acaba, o welfare state europeu parece que também acaba. Parece que aquilo também desaba, né? Então hoje você tem um aumento das desigualdades sociais na Europa. E também graças à imigração desenfreada, levada a cabo aí, né, pelo império, pelo imperialismo, quando ele pratica guerras aí tremendas, né? Por exemplo, a guerra da Irã-Iraque, a guerra lá depois da guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, Líbia e agora Ucrânia, Iugoslávia, tudo isso gera um forte movimento imigratório e pode observar os trajetos aí, as rotas para onde os imigrantes são levados, Europa, né? Principalmente Europa Ocidental, né? O imigrante não quer ir para qualquer lugar. Ele sempre tem maneiras e mecanismos legais ou ilegais de fazer parte aí dos grupos que vão entrando, né? Em Berlim, Paris, né? Até mesmo Londres, né? E assim vai, né? E daí os neoliberais aí, desde o colapso da União Soviética em 1991, na linha aí do Fukuyama, né, de que a história acabou, o Ocidente venceu, o imperialismo ganhou, o mundo é unipolar, os neoliberais venceram, o socialismo, o comunismo foi para a lata de lixo da história, tudo mais, aquela balela toda do Fukuyama, né? E aí eles passam a pregar a inutilidade e a extinção do welfare state, do estado de bem-estar social. Por exemplo, é o que prega o Milei, lá na Argentina, né? Que ele é um homem na mão do sionismo americanista, né? O Milei, né? Os liberais creem que isso daí é melhor, né? É melhor acabar com o bem-estar social, é melhor privatizar todas as empresas, né? Financeirizar, deixar que os bilionários lá dos Black Rocks da vida comprem tudo, né? Agora, olha só, essa concentração de renda e financiarização do sistema vai funcionar? Veja, 20% da população mundial, 20% está concentrada principalmente na América do Norte, na Europa do Ocidente e também, vamos dizer, lá no Japão, né? Consome 80% dos recursos extraídos anualmente da biosfera. Quer dizer que em algum momento eles vão ter que cortar na carne, né? Por quê? Porque tem muita carne, tem muita gordura, né? Você não ganha uma briga, muito menos uma guerra, se você estiver obeso e cheio de empáfia, de arrogância, como é o caso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está obeso. Veja, eu não tô, isso não é uma figura de linguagem,
Né? O americano médio é o homem mais obeso do mundo. A obesidade graça nos Estados Unidos. Né? O café da manhã dos caras é na base de bacon. Né? Qualquer copo de leite ali é bem gordo, com 3 colheres de sopa de açúcar. Né? É uma coisa terrível. Né? E daí você tem também uma população doente, né? Gorda, obesa, doente e agressiva, né? Fazendo guerras aí terríveis aí no Oriente Médio, na Ucrânia, e também querem fazer lá em Taiwan também. Pessoal, falar um pouquinho aqui da política brasileira. Veja, o que, que vai acontecer aí com o Carecão, hein? O que, que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer eu acho que é o seguinte, eles vão manter no ostracismo aí os que foram ostracizados. O ostracismo, quer dizer, você joga o cara dentro de uma ostra e fecha, né? E tampa, acho que é isso que é ostracismo, né? Tipo, tranca o cara dentro de uma ostra, né? O que eles fizeram aí com o Monark, com o Alan dos Santos, o Ricardo Fiuza e jornalistas aí, assim, excelentes e que podem ter sua posição política de direita ou bolsonarista, o que quer que queira, e podem criticar o STF se desejarem e pode criticar o sistema eleitoral brasileiro, né? Eles não podem naturalmente ficar xingando de maneira vulgar. Eu acho que não pode assim ficar atacando ou incitando. Por exemplo, se o indivíduo incitar que se peguem granadas, que se comprem, que se produzam bombas para explodir certas câmaras e certas cortes. Bom, aí sim, aí você tem que coibir, você tem que impedir que se leve a cabo crimes, perjúrio, difamação, conluio para cometer crimes. Sim, mas há uma diferença abissal entre você pregar o cometimento de um crime e você criticar, né? Um cara, talvez você até possa chamar ele de palhaço, certo? Mas você não pode cometer crimes na internet. Então há uma diferença abismal entre a livre expressão, né, e a proposição de crime. É muito fácil de perceber isso. Qualquer pessoa com alguma inteligência percebe o que é crime e o que não é crime na livre expressão, né, e na comunicação humana. Né? Inclusive o tom com que se diz as coisas. Né? Mas eu acho que eles vão parar por aí. Né? Então aqueles que caíram no ostracismo, que foram ostracizados, por exemplo, o Monarca foi embora do Brasil, o Alan, o Fiuza, realmente ele deve estar em alguma. Ele simplesmente tirou o time de campo, né? Veja, mas vão parar por aí. Eles não vão ostracizar, não vão mais perseguir ninguém. Né? Não há mais clima para perseguir quem quer que seja, pela livre expressão, pelo jornalismo e pelo jornalismo autêntico. Por que que eles vão parar? Por que que eles vão parar? Veja, porque agora não dá mais, ó. Agora não dá mais para continuar a praticar a censura. Não dá mais, é impossível, ninguém aguenta mais. A própria elite brasileira aí, a própria burguesia aí não quer mais isso daí, né? Isso aí acaba resvalando nela, né? A política brasileira é um misto aí de hipocrisia, de arrogância, de subserviência. Né? Praticamente toda a política se torna subserviente. Subserviente a quem? Ao Elon Musk. Certo? Precisou ouvir lá o falso ator lá que se faz passar pelo homem mais rico do mundo, aliás, com muita eficácia, um excelente ator e tudo mais. Precisou ouvir lá o norte-americano vender liberdade, liberdade que eles não dão nem para o povo deles. Ele lava o cérebro do americano lá, coíbe. E o TikTok, hein? Libera o TikTok aí, Elon Musk. Por que você não fala do TikTok? Hein? Bom, também no Twitter a gente vê muitos vídeos aí das atrocidades cometidas pelo Joe Biden lá na Palestina, né? O próprio Twitter. A gente encontra muitos vídeos aí. Eu mesmo assisto essas coisas, se bem que eu evito essas imagens que são coisas terríveis, né? Infernais. E quando você lê o Inferno de Dante, né, você tem aí um vislumbre do que eles praticam e do que eles gostam de fazer, né, com pessoas humildes, né? A tese de que o Moraes evitou um golpe de Estado no Brasil, o Moraes evitou um golpe de Estado no Brasil, olha, se aquilo lá era um golpe de Estado, lá em 8 de janeiro, né, de 2023, se aquilo era um golpe de Estado, eu sou o Gengis Khan, entendeu? Veja, a tese de que o Moraes evitou um golpe de Estado no Brasil é um exercício de imaginação aí muito louca, hein? Muito louca.
Ora, minha gente, o Moraes foi essencial para a vitória do próprio Jair Bolsonaro em 2018, né? O Bolsonaro teria ganhado aí o pleito em 2018 sem a ajuda do STF? Vocês acham? Veja, o Moraes não tem como dar certo no seu exercício grotesco, no seu exercício ridículo de censura e perseguição no Brasil. Isso não tem como dar certo. Para com isso. Para enquanto é tempo. Veja, e agora o partido. Olha só. O partido que mais lutou contra a censura no Brasil, durante o regime militar brasileiro, que foi o PT, hoje em dia ele promove censura por parte de um tipo aí, né? Do Draco brasileiro. Pô, PT, você também é uma vergonha, né? Censura não. Bom, pessoal, é isso. Nosso vídeo ficou com 25 minutos. Ainda fico devendo aqui o vídeo sobre a farsa da ida à Lua. Hoje eu falei sobre a guerra do fim dos tempos, a guerra do fim do mundo, a soma de todos os medos, levada a cabo ali no Oriente Médio. Fica faltando também a minha previsão astrológica, já que eu afirmei aí que Israel não vai vencer essa guerra no Oriente Médio. Pelo contrário, o povo muçulmano árabe vai se organizando e a resistência vai crescendo. Israel está numa sinuca. A Ucrânia, eles poderão prolongar essa guerra, mas isso vai ser pior para a Europa, isso vai ser pior para os Estados Unidos também. Eles não vão vencer a guerra da Ucrânia. E Taiwan, não acredito que vai ter guerra no Sudeste Asiático. E o Brasil? O Brasil, nós estamos aqui dormindo no nosso berço esplêndido. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.